Olá, minha gente, bom dia. Eu sou a professora Mariana Lima e hoje eu irei falar um pouco sobre a divisão social do trabalho, tá certo? Como aconteceu essa divisão social do trabalho e quem foram os seus principais propulsores. Então, de acordo com a visão de Karl Marx, essa divisão social do trabalho ocorria através de conflitos de classes, ou seja, aquela classe mais rica e a classe mais pobre, né? A classe do proletário e a classe da burguesia. Então, a sociedade vivia enquanto luta. E já para M. Durkheim, havia uma coesão social, e a sociedade era vista de forma mais harmônica. Agora eu irei falar sobre as transformações recentes no mundo do trabalho, tá certo? Então, bora lá. Estas transformações, elas ocorreram principalmente devido à busca incessante pelo lucro, tá? Esse lucro ocasionou algumas transformações, principalmente no processo de produção, como vocês podem ver aqui. Houve uma automatização claro, né? Através das máquinas, de um maquinário mais, digamos que, inovador. E com isso, o trabalhador, ele não passou a ser utilizado nas fábricas, ele perdeu muito seu lugar nesse novo mundo do trabalho. A mobilidade dos mercados de trabalho. Através do uso de trabalhadores temporários, terceirizados, rotativos, em que é possível sucatear a força do trabalho, gerando ainda mais lucro. Ou seja, minha gente, quando se tem mais máquinas, o trabalhador ele passa a ser segundo plano. Então, pode ser que eu utilize aquele trabalhador durante 3 meses, mas durante os próximos 3 meses eu não irei utilizar. Então, aquele trabalhador vai ficar sem emprego e, consequentemente, isso vai sucatear essa força de trabalho, tá bem? Vou falar um pouco sobre o capitalismo contemporâneo e essa fase de acumulação flexível mesmo. E uma acumulação, minha gente, que é bastante ampla, tá certo? Então, de início, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Há uma instabilidade trabalhista e uma desvalorização da força de trabalho. E isso por quê? Porque se tem máquinas, se tem outras formas de aquele trabalho ser feito, entende? Então, por conta disso, há essa instabilidade trabalhista. Há uma flexibilidade, de produção. Por quê? Porque o trabalhador ele passa a ter várias funções. Ele não só tem uma função como era no início da Revolução Industrial, tá certo? Há uma mecanização desse trabalho. Então, há muitos produtos, há a produção de vários produtos e precisando de apenas um trabalhador para isso. Então, a produção ela aumenta, mas precisa de menos mão de obra. Dando continuidade, essa crise de segurança promovida pelo trabalho realmente ocorre por quê? Como eu já disse a vocês, há uma grande instabilidade dos profissionais mais experientes. Eles acabam sendo colocados para fora nessa nova realidade do trabalho atual. Há um fechamento às conquistas das experiências dos mais jovens, porque quem não tem experiência não entra no mercado de trabalho. Isso acaba prejudicando e gerando também uma grande quantidade de desempregados. E há uma precarização dos regimes de trabalho. Ou seja, você tem trabalhos precários e também trabalhos temporários, onde você não é fichado e acaba que não recebe os seus direitos, tá? Você acaba perdendo os seus direitos e isso ocasiona uma perca de identidade social, que é um problema para a atualidade. Dando continuidade, há um trabalho bastante informal, como eu já pedi para vocês fazerem uma atividade para mim. Então, o trabalho informal, ele movimenta bastante a economia, mas não produz receita. Esse é o problema. Os seus impostos não vão diretamente ao governo. E isso acaba sendo um problema para o país, tá certo? Claro que é uma alternativa viável para aqueles que são desempregados, que estão no caso. Há outras formas de trabalhar aqui no Brasil também. Há trabalhos através da coleta, através da pecuária, da agricultura. Ainda há, claro, esses tipos de trabalhos, né? Considerados trabalhos primários. Nós temos trabalhos na indústria também. Muitas pessoas no Brasil sobrevivem disso. Temos trabalhadores, no caso, no setor terciário, que é o setor de serviços, que eles sobrevivem ofertando os serviços, né? Como vocês podem ver na imagem. Nós temos ainda no Brasil os chamados trabalhos escravos, né?
acabam sendo mascarados, mas sabemos que esse trabalho, infelizmente, ainda é existente. Falando em trabalho, não podemos esquecer dos modos de produção, tá certo? O modo de produção significa as forças produtivas mais as relações de produção. A força produtiva, no caso, as máquinas, o trabalhador, o proletário e como acontecem essas relações de produção. Então, o modo de produção que nós temos atualmente é o capitalista, mas já tivemos outros. Já tivemos o modo de produção primitivo, tá certo? Que era um trabalho coletivo, as pessoas caçavam, pescavam, coletavam, e não havia desigualdade social, era todo mundo igual naquele momento. Depois nós tivemos uma grande revolução, que foi o processo de agricultura, né? Foi outra forma de trabalho, onde havia também a terra, era o uso coletivo, né, dessas pessoas. Tinha um modo de produção servil, que gera uma sociedade estamental. O que é isso? Uma sociedade estamental é dividida em classes, né? Em clero, nobreza, camponeses e servos, como vocês podem ver. E o trabalho no feudo era realizado pelos camponeses e servos. Esse trabalho era baseado nas relações de interdependência. Então, no caso, os servos dependiam dos camponeses, porém os camponeses dependiam dos servos para produzir o seu alimento. Então, por isso que era uma interdependência, ok? Depois, nós tivemos o trabalho escravo moderno, né, onde havia a escravidão e os donos das terras dependiam desses escravos para a sua produção. Claro, né, que aí, nesse momento, não se tinha mais um trabalho remunerado ou trocas interdependências, mas sim um trabalho escravo, um trabalho de exploração. A desigualdade social aí já era bastante aflorada. E agora nós temos o modo de produção capitalista, onde nós temos um trabalho assalariado, propriedade privada do meio de produção, a busca incessante pelo lucro, e temos a diferença entre proletariado e burguesia. Proletariado é aquele que oferta o seu trabalho e a burguesia são os donos dos meios de produção. Então, o capitalismo surgiu, né, a partir de algumas fases. Dizem que desde o início do nosso planeta, da nossa vida na Terra, já existia capitalismo, por isso essa era se chama de pré-capitalismo. Tivemos o capitalismo comercial, tivemos o capitalismo industrial, o financeiro e atualmente nós temos o informacional, que no caso é essa era do conhecimento, beleza? Passando adiante, e é o último slide também que eu quero conversar sobre, né? Claro, depois eu vou destrinchar melhor essas fases do capitalismo para vocês em outra oportunidade. O modo de produção socialista, como seria, né? A base econômica do socialismo seria a propriedade social dos meios de produção. Esses meios de produção seriam compartilhados e não apenas da burguesia. Não existiria esse proletariado, tá certo? Não existiria propriedade privada. Então, a economia seria planificada, todos teriam os mesmos direitos, mas sabemos que isso é um pensamento utópico para a realidade atual. Então, minha gente, grande abraço. Qualquer dúvida, problema, pode me comunicar. E eu não mostrei o rosto hoje porque eu estou um pouco doente, mas em breve eu estarei bem com vocês. Certo? Abraço.